Olá, eu sou Geraldo Almeida. Nossa conversa de hoje vai ser como trabalhar o conceito de número e o conceito de quantidade em crianças de educação infantil e alfabetização a partir dos conhecimentos de neurociência. Espero que as práticas que eu vou apresentar aqui nessa nossa conversa possam enriquecer ainda mais o seu trabalho, tanto em casa quanto na escola. Vamos juntos então. Bem, nesse caso, o code tabuleiro ele vai ser utilizado para a construção do conceito de número. Só lembrando que as crianças no último ano da educação infantil e nas turmas de primeiros anos, elas precisam compor o conceito de número a partir do conceito de quantidade. E isso é muito importante que o professor tenha como noção, porque a criança precisa do conceito de quantidade para fazer o conceito de número e vice-versa. Essas duas coisas vão acontecendo concomitantemente. E é mais uma atividade que o Code Tabuleiro permite que o professor faça, usando, obviamente, mecanismos à luz da neurociências. Então vamos pensar várias possibilidades que nós temos de usar esse tabuleiro. No primeiro deles é o reconhecimento visual. Então, com o dedo ou com qualquer indicador, nós vamos mostrar para a criança que esta é a representação do numeral 1. Nesse momento, ela ainda não tem a noção da quantidade do numeral. Nós só estamos trabalhando com a representação. Então, esse é o arábico 1, este é o arábico 2, este é o 3, este é o 4, este é o 5, este é o 6, este é o 7, este é o 8 e este é o 9. Podemos repetir de várias maneiras, de várias formas, até que a criança tenha o nome e o reconhecimento visual de todos estes números. A partir daí começa a composição do conceito de quantidade. Então eu pergunto para a criança, que numeral é este? É o número 2. Este número 2 é representado por duas quantidades, ou seja, agora eu tenho o numeral 2, a quantidade 2. Estou fazendo aleatoriamente para eu chegar onde eu preciso chegar. Pergunto para a criança qual é o numeral 1, é este daqui. O que representa este numeral é esta quantidade. Pergunto para a criança qual é o numeral 6, é este daqui. Qual a quantidade que representa isso? Olha lá, 1, 2, 3. E aí, nós precisamos chegar ao 6, 4, 5, 6. Então, acho que o professor ou a professora já entenderam que primeiro nós fazemos o reconhecimento visual, depois de maneira aleatória eu vou buscando o reconhecimento visual e fazendo a associação com as quantidades. E mais uma vez eu estou trabalhando linguagem sinestésica da manipulação, linguagem visual, né, do lobo occipital, ou seja, a criança registra também pela imagem, e a linguagem visual dos números grafados, escritos ali sobre o code tabuleiro. Agora é que vem o momento mais importante dessa atividade, que é, na verdade, o que eu gostaria de ensinar neste momento. A criança, então, com o code, ela vai compor o conceito de quantidade e vai decompor o conceito de quantidade. Mesmo princípio do material dourado, nós vamos compor de unidade em unidade a base 10 e depois vamos decompor de unidade em unidade até chegar no 1 novamente. Ou seja, o 10 vai se dividir até o 1 e o 1 vai se multiplicar até o 10º. Como é que nós trabalhamos aqui? A criança já reconhece o numeral 1 e agora a quantidade 1. Pergunta para a criança, qual é o número 1? Qual é a quantidade 1? Estão iguais? Sim, ok, perfeito. Que quantidade é essa? 1. Vamos arrastar ela para a próxima casinha. Que numeral é este? 2. E esta quantidade? 1. Esta quantidade e este numeral estão associados, são iguais? Não. O que eu preciso? Preciso adicionar mais 1. Você pode levar direto para lá, mas é interessante a criança fazer esta composição. Se eu tenho que acrescentar mais 1, já represento 1 e levo para lá. Para a criança observar que o 1 e a quantidade 1 foi se juntando para formar a quantidade 2. Aí eu pergunto para a criança, que número eu tenho aqui? 2. E qual quantidade? 2 são iguais?
Sim, se representam, são similares, ou seja, o raciocínio por analogia. E agora eu faço o mesmo princípio, vou para a terceira casinha. Que número eu tenho? O 3. E que quantidade eu tenho? 1, 2. Está correto? Não. O que eu preciso? Adicionar mais 1. E para adicionar, de novo lá no número 1. Para a criança perceber que de 1 em 1 ela vai compondo este daqui. Aqui eu tenho 1, 2. Se eu trouxer mais 1, eu tenho 1, 2, 3. E o número 3 estão iguais? Perfeitamente. Vamos continuar o processo. Qual o número que eu tenho? 4. E a quantidade que eu tenho? 1, 2, 3. E agora? A criança tem que ir percebendo que falta mais 1. Sempre bota lá no 1 para ela perceber que a composição dessa quantidade que relaciona com este número é a partir da unidade menor, a partir do 1. Então traz ali novamente e agora ela conta. 1, 2, 3, 4. Que numeral que eu tenho? 4. Que quantidade que eu tenho? 4. Estão iguais? Ok, perfeitamente. E aí eu vou para a próxima casa fazendo o mesmo princípio. Bota lá mais 1, traz para cá, chegamos ao 5. Leva o 5 até o 6. A criança percebe que falta mais 1, bota lá no 1 novamente e traz para cá. Confere, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está certo? Sim, perfeitamente. Continua de maneira bem compassada, de maneira bastante explicativa. Sempre faz essa conferência. Quantos eu trouxe? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas qual a representação que eu tenho? 7. Portanto, precisa de mais 1. Bota lá no número 1, traz, faz a conferência, deu 7. Vamos carregar de novo. Mais uma vez, bota lá no número 1, adiciona, integra na casinha, vai contar, vai dar o número 8 e aí eu cheguei finalmente no 9. Só que eu tenho 8, preciso de mais 1, obviamente, chegamos lá e computamos e aí temos 9 unidades. Chegamos na finalização da primeira etapa da composição do conceito de quantidade. Devagarzinho para a criança perceber que de uma em uma unidade eu vou compondo este número e que se eu adicionar mais 1 eu chego à base 10. Nós não vamos fazer isso agora, mas para vocês saberem que a base 10 já seria composta ali, então eu substituiria todos esses materiais por apenas um que representaria 10, exatamente como eu tenho no material dourado. Mas o que eu quero ensinar nesse momento é que eu compus o conceito de número e numeral aqui, até o 9. Eu agora vou decompor. Como que eu faço isso? O caminho contrário. Pergunto para a criança qual é o número que eu tenho lá? 8. E que quantidade eu tenho aqui? Ela vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está certo? Não. O que eu tenho que fazer? Retirar 1. E agora ela confere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o que eu tenho ali? 8. Está certo? Perfeitamente. Vamos fazendo o processo de 1 em 1. Para ela ir percebendo que cada casa ela precisa conferir e ela está retirando 1. Novamente eu faço ali o processo e a criança confere. Percebeu que ela tem 7 e o numeral é 6, então ela precisa tirar 1. Traz de novo para cá, percebeu que o numeral é 5 e ela tem 6, então ela retira mais 1. Devagarzinho vai fazendo essa observação, trouxe 5 de quantidade, mas é 4. E aí de novo ela vai para o 3, mas ela tem 4, tem que tirar 1. Está certo? Sim, perfeito. Vamos para o 2. Quanto eu tenho? 1, 2, 3. Para estar certo, tem que tirar 1. E agora do 2 eu venho para o 1, tenho que tirar 1, cheguei de novo na unidade. Então vocês percebem que eu fiz a composição e a decomposição. E aí eu terminei essa possibilidade que a criança tem de compor o conceito de quantidade, também observando o conceito de número, de numeral e de representação. Mas o Code Tabuleiro ainda permite eu trabalhar a adição, por exemplo. Se eu pergunto para a criança, onde está o numeral 2? A criança diz, aqui. Eu digo, represente. Ela faz assim, ó, 1, 2. Aí eu pergunto, onde está o 3? Ela diz, aqui. E eu então desafio ela, represente. Então ela faz 1, 2, 3. Agora, se eu digo para ela, junte
Tanto faz ela puxar este para cá, ou ela fazer exatamente o contrário, puxar este para lá. Qualquer que seja a possibilidade que ela fizer, ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e ali embaixo eu tenho 3. Então eu digo para ela, conseguiria encontrar no code tabuleiro qual é a representação dessa quantidade e coloca no local correto? Então ela faria isso. Isso daqui é um excelente exercício para a criança poder entender como se operacionaliza a adição a partir do code tabuleiro. Então, muita paciência, pode repetir isso todos os dias da semana, pode usar os materiais alternativos que vocês tiverem aí na escola ou em casa, como tampinhas, outros grãos, mas nunca se esqueça do que eu sempre digo: educar é um ato de persistir com delicadeza.